Se você usa redes sociais, assiste a filmes por streaming ou guarda fotos online, então você já vive na nuvem pública, mesmo que nem perceba. Hoje a gente vai desvendar essa tecnologia, entender como ela funciona e por que ela mudou o jogo para todo mundo. Imagina o seguinte: como uma empresa, pequena ou grande, pode ter acesso a um poder de computação gigantesco, mas pagando só pelos recursos que ela realmente usa? Por muito tempo, isso soou como ficção científica. Mas a solução para essa pergunta não só existe, como reinventou a tecnologia como a gente conhecia. Mas para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. Vamos voltar um pouquinho no tempo e encarar o que era o grande dilema do data center. Não faz tanto tempo assim, o caminho era um só. Se uma empresa precisava de mais capacidade computacional, ela tinha que literalmente construir tudo. Isso significava comprar servidores pesados e caríssimos, achar um lugar para colocar tudo isso e ainda contratar uma equipe só para manter aquilo funcionando. E os problemas disso eram enormes. Além de uma fortuna gasta logo de cara, tinha a questão da subutilização do hardware. Ou seja, na maior parte do tempo, aquelas máquinas caríssimas ficavam lá paradas, sem fazer quase nada. Era o desperdício de dinheiro e de energia. E se por acaso um site bombasse do nada? Não tinha como reagir a tempo. Era um pesadelo. E aí, como é que se sai de um beco sem saída desses? A resposta veio com uma mudança total de perspectiva. Tratar a computação não mais como um produto, mas sim como um serviço. A melhor analogia é a da conta de luz ou de água. Ninguém aqui constrói uma usina hidrelétrica no quintal de casa, certo? A gente simplesmente acende a luz, abre a torneira e no final do mês paga só pelo que consumiu. A nuvem pública fez exatamente a mesma coisa com o poder computacional. Essa imagem aqui resume a ideia perfeitamente. De um lado, você tem o provedor com esses data centers gigantescos e super complexos, e do outro lado, bom, tá todo mundo acessando todo esse poder pela internet sem nunca ter que se preocupar com a infraestrutura por trás. E quando a gente coloca lado a lado, a diferença é brutal. O custo inicial, que era absurdo, se torna baixo no modelo pague pelo uso. A manutenção, que era uma tremenda dor de cabeça, agora é problema do provedor. E a escalabilidade deixa de ser um processo lento e caro para virar algo que se faz com alguns cliques. É outra realidade. Ok, parece mágica, né? Mas não é. Tem uma tecnologia fundamental, que foi a grande virada de chave que tornou tudo isso possível. Vamos dar uma olhada em como essa mágica funciona. O nome do pulo do gato é virtualização. Pensa num servidor físico superpotente como se fosse um prédio. A virtualização é uma tecnologia que consegue dividir esse prédio em vários apartamentos virtuais, todos completamente isolados um dos outros. Cada apartamento é uma máquina virtual que pode ser alugada para um cliente. Simples assim. Um único servidor físico consegue atender várias pessoas ao mesmo tempo. Adeus desperdício. Então, a lógica fica bem clara. A gente partiu de um problema de desperdício, a virtualização chegou para trazer eficiência, e quando essa eficiência foi aplicada numa escala gigantesca, gerenciada por um provedor entregue pela internet, pronto, nasceu a nuvem pública que a gente conhece hoje. E essa experiência toda é definida por 3 características principais. A primeira é a elasticidade, essa capacidade de crescer ou diminuir os recursos quase que na hora. A segunda é o autosserviço, é tudo controlado por um painel online, sem precisar falar com ninguém. E por fim, a multilocação, que é essa ideia genial de que a mesma infraestrutura gigantesca consegue servir milhares de clientes ao mesmo tempo, mas de forma totalmente segura e isolada. Claro, nem tudo são flores. Nenhuma tecnologia é uma solução mágica para tudo. Adotar a nuvem pública envolve colocar na balança com muito cuidado os prós e os contras. Essa decisão é sempre sobre pesar os dois lados. De um lado da balança, as vantagens são muito claras. Custos bem menores, agilidade, uma flexibilidade incrível. Mas do outro lado surgem as perguntas importantes. É seguro confiar os dados da sua empresa a um terceiro? E o que acontece se a internet cair? E a pergunta de $1 milhão: onde, fisicamente, no mapa, os meus dados estão guardados? E do ponto de vista financeiro, a mudança é uma revolução. A nuvem troca o que a gente chama de CAPEX, que é aquele investimento pesado e inicial para comprar equipamentos, por OPEX, que é um custo operacional, uma despesa mensal. É como trocar a compra de um carro por uma assinatura de serviço. Isso libera um capital gigantesco que pode ser usado no que realmente importa, o negócio em si e não em hardware. E para reforçar o principal ponto de preocupação, a gente tem essa citação direta da nossa fonte.
Ela deixa bem claro que, mesmo com todas as garantias dos provedores, o fato de os dados estarem sob controle total de uma outra empresa ainda é visto como a maior desvantagem e o risco que precisa ser muito bem gerenciado. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. O que a gente pode concluir sobre o impacto real da nuvem pública e o que isso significa para o futuro? Resumindo a ópera, a nuvem pública é mais do que só uma tecnologia. É uma filosofia nova, a de TI como serviço. Ela trouxe uma agilidade e uma flexibilidade que antes eram impensáveis. No fim das contas, a decisão sempre se resume a uma troca fundamental. Quanto de controle se está disposto a ceder em troca de tanta conveniência e poder de escala? E para fechar, fique aqui uma provocação. À medida que mais e mais da nossa vida digital e dos negócios se movem para essa infraestrutura que é compartilhada e global, a questão sobre onde os nossos dados realmente moram, a soberania sobre eles, se torna cada vez mais importante. É algo para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise.